Há exatamente uma semana, iniciávamos a nossa caminhada quaresmal. E essa caminhada foi aberta por um jejum e também pela imposição das cinzas. E hoje a leitura do livro de Jonas nos mostra que o primeiro passo da conversão é a humildade de se reconhecer pecador. Onde fomos agraciados com a presença de outros padres, aqui conosco, realizando o sacramento da reconciliação. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro fator para que haja a reconciliação é o arrependimento, o admitir que você cometeu um pecado e buscar a graça de Deus. No Antigo Testamento havia-se a tradição de que, para expor a sua humildade, para que Deus visse que realmente você estava arrependido, você deveria se despir de suas roupas, vestir-se de saco. O saco normalmente é um pano, é um tecido mais pobre, um tecido mais rude. Sentar nas cinzas, porque as cinzas é o resto daquilo que foi queimado, é o resto da matéria. Praticar o jejum, ou seja, não beber, não ingerir, não comer nada durante aquele dia, para mortificar o seu corpo e admoestar, ou seja, inclinar a sua alma. Deus, quando vê esses sinais, não como práticas exteriores, mas sim como práticas de um coração que está querendo a conversão, que está arrependido, que quer reconciliar-se, Deus abandona a sua ira. Jonas ainda trabalha com o conceito de que, quando as coisas vão mal, os castigos recaem sobre o ser humano, é porque ele está em pecado, porque ele abandonou a graça de Deus. Mas quando Jesus vem, ele nos mostra que a partir da sua encarnação, é dele que nós encontramos a misericórdia do Pai. Não é mais obrigatório a prática externa, porque infelizmente o jejum, o vestir-se de saco, a oração, havia se tornado o que a gente chama de ritualismo, ou seja, a sequência mecânica de atos, de gestos, sem ter nenhum comprometimento no coração da pessoa. E Jesus nos fala que não é preciso mais nenhum sinal externo, pois Ele é o verdadeiro e único sinal da presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos carentes, nós estamos sedentos, necessitados da presença de Deus. Nós buscamos sinais da graça de Deus em nossas vidas. E nessa sede, nessa ânsia de encontrar Deus, ou pelo menos os sinais da onde Deus está, nós acabamos sendo vítimas do demônio. Caímos na cilada de falsos profetas, de lobos fantasiados de cordeiros, que nos prometem o céu, nos prometem a graça, e no entanto, somente nos jogam cada vez mais na lama, cada vez
vez mais num buraco. Respondam para mim. Quantos e quantos irmãos nossos não abandonaram a nossa igreja, não abandonaram a sua fé, entregaram-se às seitas, às coisas do mundo, e de repente voltam para a nossa igreja e dizem: eu estava errado. Quantos irmãos nossos nos agridem porque eles estão errados, estão num caminho que não é o caminho certo, e ainda nos acusam de idolatria, nos acusam de sermos ignorantes, nos acusam de não ter fé. Você já reparou que quando a pessoa está errada, a primeira coisa que ela faz é procurar te agredir? Você já reparou na sua casa, no seu trabalho, que quando alguém comete um erro e não quer admitir, ela quer provar através da sua força, ou exigir de você uma prova de que você está certo e de que ela está errada? Você já passou por essa situação em que alguém cobra de você a presença do seu Deus? Se o seu Deus existe, onde Ele está, que você está vivendo nessa amargura, está vivendo este momento de miséria? Quem já passou por isso? Por favor, querido irmão, reflita no seu coração. Quem já foi testado pedindo que se comprovasse a presença do nosso Deus? Hoje, o ser humano busca provas de Deus. Hoje o ser humano está tão sedento do divino que ele não trabalha mais com o espiritual. Ele quer trabalhar com o físico, com aquilo que ele pode apalpar, com aquilo que ele pode manipular. E nós cristãos muitas vezes caímos no erro de tentar manipular Deus, exigir provas. Pare e pense um minutinho. Algum dia você já exigiu provas da presença de Deus? Algum dia você já se sentiu tão atormentado pelo demônio que você olhou para o mundo e disse: será que Deus existe mesmo? Pare e pensa. Deus, se Ele não existisse, qual é a finalidade de existir o ser humano? Se Deus não existe, como é que a fé em seu Filho Jesus Cristo, que hoje nós o lembramos da figura da divina misericórdia, se Deus não existe, como é que esta fé atravessa 2000 anos de história, sendo perseguida, sendo criticada, difamada e caluniada? Se Deus não existe, como é que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ainda permanece firme e viva neste mundo de contradições? Se Deus não existe, o que é essa vozinha na nossa cabeça que nos acusa de nossos erros e nos orienta para um caminho diferente? Se Deus não existe, o que faz acontecer a vida dentro de um embrião, a partir do momento da concepção? Queridos irmãos e irmãs, se Deus não existe, traz para mim. Eu pergunto a vocês nessa noite: se Deus não existe,
Se Deus não existe, como é que existe essa coisa linda, chamada ser humano, que tem vida dentro de si, que transcende o tempo e o espaço, e pela graça de Deus, entra na eternidade? Se Deus não existe, como é que ela calmamente continua adormecida, mesmo com o padre gritando na orelhinha dela? Se Deus não existe, gente, eu não sei o que é isso daqui. Me desculpem, se Deus não existe, eu estou me perguntando, o que é isso? A não ser um milagre de Deus. Deus existe, e Ele é um milagre na vida de cada um de nós. Deus existe, e Ele é pequenininho, Ele é frágil, e cabe dentro da sua criação, porque Ele é uma centelha de vida, é um amor infinito, que cabe dentro da sua própria criatura. Deus existe, e é o amor de dois seres humanos que Ele permite que dê continuidade à obra da sua criação. Pega aqui antes dela acordar e levar um susto. Mas a curva vai lá. Queridos irmãos e irmãs, hoje, mais do que nunca, temos que render os nossos corações ao Deus da vida, ao Deus que planifica a vida de todo ser humano. Temos que fazer a conversão, porque mesmo hoje, enquanto adultos, Deus ainda nos acolhe em seu colo, como sendo crianças que sabem dizer: Abba, Pai, Paizinho. Renda-se ao amor de Deus, converta-se, não seja um adulto incrédulo, mas uma criança que acredita no amanhã, mas vive plenamente o hoje, porque Deus é hoje, pois Ele é eterno em sua criatura, em seu poder e na sua manifestação. Por isso eu convido você a olhar para o irmão e dizer a ele com toda a força do seu coração, com toda a força da sua alma: ressuscite e viva plenamente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de Quaresma, mas nos preparamos para a Páscoa. Por isso diga para o irmão: ressuscite e viva plenamente a Páscoa de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, saudai-vos desejando a paz. Dê um abraço bem gostoso nesse irmão, dê um abraço bem gostoso nessa irmã, pois é momento de conversão, é momento de nós quebrarmos os laços e as amarras que nos distanciam um do outro.